Olha, você já teve problema quando você vê na prateleira ou, enfim, em algum estabelecimento comercial, você vê um determinado produto, vê o preço, acha que tá legal, o preço é justo, mas na hora que você vai passar no caixa, o preço é diferente, é outro. Aí vira uma confusão, nem sempre essas questões são resolvidas de imediato. Esse é o assunto, é o tema hoje do nosso quadro Direito do Consumidor, com a participação do Dr. Renato Silva aqui no nosso programa. Dr. Renato, bem-vindo ao nosso Farol, edição desta terça-feira. Um abraço. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo em paz. Você está trazendo hoje um tema muito interessante a respeito de produtos que neles constem um preço e depois, na hora de pagar, o consumidor vê que é outro preço. É uma situação relativamente comum. E aí, como é que a gente faz isso, doutor Renato? Nesse caso, doutor, é mais comum que a gente imagina, né? Comigo já aconteceu, com o doutor já deve ter acontecido, com outras pessoas também deve ter acontecido. Bom, nessa circunstância que o consumidor olhou ali na prateleira escrito um valor, digamos que um produto está custando R$5. E aí a dona de casa, o consumidor, passou no caixa e percebeu que no caixa ali o valor está 15. Tá? Nesse caso, o consumidor ele pode exigir, tá? Fazer a que seja cumprida de forma forçada o preço que está na etiqueta ou na prateleira. Estando ali na prateleira o valor de R$5, ele pode exigir que seja praticado aquele preço. Não pode, aí no caso, a loja falar que, olha, não é esse valor o correto, posto que está na prateleira, o valor foi anunciado por R$5, então eu vou levar ele por R$5, tá? Diante disso, o consumidor ele não pode se atrelar à mercadoria que está do lado. Digamos que na prateleira está ali o produto, porém não tem o valor do preço, não está informando o valor do preço. Ele olha o produto do lado e fala, olha, esse produto aqui está custando R$5, eu vou levar porque não está o preço aqui, então esse aqui de R$5 eu vou levar pelo valor de 5. Nesse caso não pode, tá? O que o consumidor deve fazer nesse caso é chamar um colaborador ou passar naquelas máquinas que falam o valor do preço, né? Informa o valor, verificar o valor e aí sim passar no caixa, tá? Mas se na prateleira tiver realmente com um valor e na hora do caixa tiver outro, ela pode exigir que esse valor seja feito pelo valor que está ali na prateleira, tá? Aí no caso seria de forma forçada. Agora, aliás, no seu artigo que já está sendo publicado no nosso site, né, no portal faroldelimira.com.br, uma menção sua a respeito do artigo 47, ou seja, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Lembrando, para fazer essa distinção entre aquilo que não está marcado com um preço, você não pode também, como consumidor, tentar se aproveitar daquela situação, né, doutor Renato? Sim, aí no caso seria uma questão de bom senso, né? Vamos dizer assim, eu estou levando um saco de arroz que custa R$25, tá, a média, né? Vamos falar assim, a média dele, eu sei que o preço dele é média de R$25, e do lado está um saco de sal que custa 5. Eu não posso falar assim, não, vou levar o saco de arroz pelo valor do lado, visto que não tem preço, e aí eu exigi que seja feito por R$5 pelo valor que está do lado. Vamos fazer uma situação contrária. Se o produto do lado for mais caro, você levaria? Não levaria. Então, assim, é uma questão de bom senso do consumidor aí nesse caso, né, doutor? Esses dias me aconteceu uma coisa, lógico, eu devolvi, mas eu fui adquirir um litro de suco de laranja. Eu me lembro até bem, ele custava algo em torno de R$10, uma coisa assim. E do lado dele tinha um outro suco, que era de uma outra laranja, uma outra qualidade de laranja, que era a tangerina. E parecia que os dois tinham o mesmo preço. Eu peguei a tangerina e me surpreendi, porque custava R$18. Então, quer dizer, de 10 para 18, claro que eu devolvi o produto, mas estava ali perto também, ou uma falha do estabelecimento, ou uma pegadinha que pode acontecer. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro caso muito comum, é quando o prestador de serviço ou o comerciante impõe limitações à compra de mais produtos. E aí, doutor Renato? Também é comum no mercado você entrar, está escrito lá, vamos supor, promoção de cerveja, 10 unidades por pessoa, tá? Isso pode ser feito sim, limitando a quantidade de produtos a ser vendido, porque tem que ter uma justa causa.
Tá? O que seria uma justa causa? A ideia do fornecedor, do vendedor, é que esse preço promocional, ele pode brigar com o fornecedor para que consiga um valor reduzido e talvez nem tenha lucro naquele produto, com a ideia de chamar mais consumidores ao seu estabelecimento, levando o consumidor por conta daquele produto e, consequentemente, ele compra aquele produto, compra outro. Então, a ideia é justamente atrair os consumidores para o seu estabelecimento. Então, neste caso, sendo uma justa causa, nesse caso, ele pode limitar, sim, a quantidade de produtos por pessoa, tá? Isso também foi muito feito na época quando começou a pandemia, no caso do álcool em gel. Tinha estabelecimento que limitava a um produto, a um álcool em gel por pessoa, ou até 5. Nesse caso, é um produto, assim, na época, então, até escasso, que não tinha muitas unidades. Vinculou até na internet uma pessoa que encheu um carrinho e as outras pessoas retirando. Então, nesse caso, quando é um motivo justificável, o vendedor ele pode limitar por compra, por carrinho, por pessoa, por CPF, até o limite de 5 por pessoa, porque a ideia dele é abranger o maior número de pessoas para que atraia no comércio dele ou seja um produto escasso. Hoje está sendo feito isso por medicamentos. Muitas farmácias vendem o medicamento por pessoas, né, por conta realmente do coronavírus. Digamos que uma pessoa vai lá e leva todo o medicamento que tem em estoque. Aí não pode. Então, ele pode limitar aquele medicamento a uma pessoa, a dois medicamentos por pessoa. Nesse caso, não há nenhum óbice se o motivo for justificável. E também tem aquela questão, né, ou até o fim do estoque. Esse estoque tem que necessariamente ser identificado, doutor Renato? Sim, doutor. Nesse caso, assim, tem que ser identificado, sim. Aquelas promoções que normalmente fala assim, até o limite, até o fim do estoque. Tem que colocar o número de estoque. Não pode o vendedor falar assim, até o fim do estoque, sendo que ele tem 2 mercadorias no estoque. Aí realmente é uma propaganda enganosa, uma litigância de má fé. Então, quando existe até o limite do estoque, o vendedor ele tem que informar o número de mercadorias que há disponível no estoque, as lojas que estão participando, por exemplo, loja de Limeira, Iracemápolis, Campinas, Cordeirópolis, toda a região, quais são as unidades, unidade 1, 2, 3 que estão participando e a data limite daquela promoção. Tá. Digamos assim, se a promoção for até dia 7 de setembro, porém o estoque acabou no dia 2 de setembro, não pode, nesse caso, assim, a data vai até o dia 7, mas o estoque acabou dia 2, então não há o que se falar que vai até o dia 7. Pode ser até o limite de estoque ou até tal data. E aí, neste caso, aquela que se acabar primeiro, o fornecedor ele pode sim, nesse caso aí, limitar até o estoque, desde que ele informe qual é o estoque dele. Perfeito. O que não pode, no caso, vamos dizer assim, eu fiz uma compra pela internet, está lá até o estoque de 5.000 produtos. Eu comprei, foi aprovado pelo cartão de crédito, tudo certinho, maravilha. A hora que efetuei a compra, que o produto está para vir, o vendedor vai lá e cancela a compra falando que acabou o estoque. Neste caso, o consumidor ele pode exigir de forma forçada que seja feita a entrega do produto, devolvido o dinheiro, ou restabeleça a compra do estado que voltou. Mas ele pode exigir que seja entregue, independente de ter estoque ou não. Caso não seja feito, ele pode se dirigir, fazer uma denúncia no juizado, né, entrar com um processo, ou até mesmo no PROCON. Quando o preço do produto também é informado de maneira errada, e aí vamos considerar que realmente houve um erro, doutor Renato? Bom, nesse caso, se houve um erro reconhecido, a empresa ela tem que colocar uma errata, né, que é informando que o produto foi anunciado de forma errada, no mesmo local que ela divulgou o produto, falando que não é aquilo ali que ela anunciou, mas enquanto não tiver essa errata, vamos dizer que o produto seja um valor pequeno, a pessoa que viu aquele anúncio, ela adquiriu o direito, né, tá correndo o direito dela exigir aquilo ali, desde que não seja um erro absurdo. Tá? Vamos colocar um exemplo de um carro que foi anunciado por R$5. Uma empresa anunciou o carro e falou, olha, hoje esse carro está no valor de R$5. A pessoa vai lá e fala, não, eu quero levar esse carro por R$5. Se for constatado que foi um erro de grafia, um erro de digitação e o valor discrepante entre uma coisa e outra, pode o fornecedor falar assim, não vou vender. Isso não tem como eu vender um carro de R$50 mil pelo valor de 5.
está nítido, está claro que há uma divergência de valores aí, um valor muito inferior ao valor de mercado. Então, neste caso, quando há erro, o consumidor, o vendedor, ele pode se negar sim a fazer a venda. Lógico que isso não impede dele receber um processo, mas a jurisprudência é meio que pacífica nesse sentido. Quando há um valor muito discrepante, está evidente que o consumidor ele quer ter a vantagem aí do vendedor, né? E a ideia do CDC é para que você tenha uma equiparação, uma briga entre os fornecedor e o vendedor, para que não tenha esse abuso tanto de um lado quanto do outro. Então, no caso de um erro, realmente, o fornecedor ele pode negar fazer esse tipo de venda sim. Não há nenhum problema desde que comprovado o erro e seja justificável e o valor muito fora da realidade. Tá certo, tá certo. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, tá muito legal hoje, para variar, sempre muito bom, muito elucidativo. E no caso, eu certamente já comprei produtos do chamado mostruário. Tem algum defeitinho, normalmente na parte estética, ele é vendido por um preço inferior. Mas mesmo assim, deve constar assim, a garantia, ela continua existindo em torno daquele produto, né, doutor Renato? Muitas vezes o consumidor ele vai comprar um produto de monstruário, até o próprio vendedor fala, olha, você está levando esse produto, só que não tem garantia, tá? O que muitas vezes não é verdade, na realidade não é verdade, porque assim, a garantia é aquela garantia legal que é protegida pelo CDC, que seja produtos duráveis 90 dias e não duráveis 30 dias. Então, a garantia legal ele tem. Tá? Ele tem 90 dias para estar reclamando a respeito disso aí. É lógico que ele não vai poder reclamar do amassado que está na porta, porque ele viu o produto, ele comprou muitas vezes com 50% do valor, porque houve uma queda assim, estética no produto. Vamos dizer, uma geladeira, ela está com a porta amassada, mas o conteúdo dela está funcionando perfeitamente, não tem nenhum problema na geladeira, é só a parte estética. Não adianta o consumidor, depois de efetuar a compra, reclamar que a porta está amassada, porque ele viu, apreciou o produto, então ele sabe que aquilo ali faz parte e realmente, neste caso, não vai ter cobertura no caso de garantia, é só referente ao funcionamento dele. Dentro desses 90 dias, se houver algum defeito, alguma coisa nesse sentido, não mau funcionamento, ele pode acionar a garantia dentro dos 90 dias para que seja efetuado o conserto. Aí entra naquele que a gente conversou na outra entrevista, que ele tem até 30 dias para mandar arrumar, na assistência técnica, depois voltar. Então, o fornecedor tem 90 dias. Salvo se a fabricante falar que, apesar de ser mostruária, ela dá garantia de fábrica de 1 ano. Neste caso, se a fábrica der a garantia a mais, aquela garantia de 1 ano que é de fábrica, aí não há nenhum problema nenhum. Mas essa garantia, ela é feita entre as partes, na hora da compra do produto. Se o vendedor falar assim, não, te dou garantia de 1 ano de fábrica sem nenhum problema, isso é perfeitamente possível. Mas, em via de regra, tem a garantia legal sim de 90 dias, o que deve ficar bem claro para o comprador e para o fornecedor ficar claro isso na hora da compra, tá? Que pode sim requerer até judicialmente, caso isso não seja cumprido. Perfeito. Doutor Renato Silva, tudo isso que você ouviu e viu aqui no nosso programa agora pode ser recuperado, pode ser lido inclusive na página dele, que integra o nosso portal www.faroldelimeira.com.br. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez pela participação. Tenha uma ótima sequência de Eu agradeço, semana. doutor. Valeu. Um abraço.